O cantor Belchior, ele tem uma frase muito famosa, na verdade é uma poesia famosa. Numa de suas músicas ele olha para o seu passado e diz o seguinte: na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. São palavras escritas já no século XX, mas que retratariam muito bem onde nós estamos agora. Nós estamos em Masada. Masada, uma grande fortaleza, no topo de uma montanha, no meio do deserto. E o evento que acontece aqui, aproximadamente no ano 70 da era cristã, é de fato, na parede da memória do povo judeu, um dos quadros que mais dói para eles. No ano 70, os romanos decidem, por N razões, basicamente eliminar com o templo e eliminar com os rastros da cultura judaica aquele povo rebelde. Uma parte dos fugitivos de Jerusalém vão para as colinas de Qumran, e ali em Qumran, inclusive, levam a palavra de Deus escondido, guardam ali, e o que permite com que uma parte valiosa da mensagem de Deus fosse ali preservado dentro daquelas montanhas, as quais foram encontradas em 1947 numa expedição arqueológica, e fez com que nós tivéssemos, por exemplo, um livro de Isaías encontrado dentro de um pote, quebrado, olhado, analisado, e o texto original encontrado ali, datado do ano aproximadamente 100 a.C., as escrituras, batendo claramente com o mesmo livro de Isaías que você tem hoje aí na sua mão. Isso foi como consequência dessa fuga. Alguns fugiram levando as escrituras e guardaram nas cavernas ali em Qumran. Um outro grupo correu aqui para Masada. Era uma fortaleza romana que já existia. Eles tomam posse do lugar e se refugiam aqui por muitos anos. Não demora muito, os romanos descobrem que aqui havia um grande número de israelitas sicários, escondidos, judeus sicários. E começa uma grande saga para dominar essa parte dessa colina. Foram anos, praticamente 4 anos, de mais de 8.000 soldados romanos em volta dessa fortaleza, lá embaixo no sopé da montanha, aguardando a hora de invadir. Primeiro cortaram o abastecimento de água, não foi suficiente. E esperaram muito tempo. E como não havia rendimento, a rendição aliás, eles construíram uma rampa gigantesca e conseguiram, por fim, chegar aqui em Masada. Mas quando chegaram aqui, nada encontraram, porque os judeus sicários que aqui estavam preferiram a morte do que se tornar escravos de Roma. E eles então fazem uma votação entre 10 homens que deveriam matar a todos. E esses 10 judeus resolvem matar todos. Resolvem não, tinham essa obrigação de matar a todos. E depois, entre os 10, eles elegeram mais um que deveria matar os 9, e esse último se suicidar. Somente um único suicídio, porque de acordo com as leis judaicas não poderia haver suicídio, mas houve apenas um suicídio, o resto foi assassinado. Isso tudo é relatado pelo historiador Flávio Josefus, bancado pela coroa romana e com uma série de evidências e etc. e tal. Bem, procura aí no YouTube que vocês vão ter uma série de referências. O mais interessante é que estar aqui em Masada é algo extraordinário. Ver que construção belíssima o rei Herodes fez aqui em cima. Nós visitamos ali as casas de banho, a remanescência desde aquela época. Temos ali ainda o Caldarium, o Tepidarium, o Frigidarium, coisas luxuosas, construções muito pomposas para aquela época. Eu já conheci essa história e já me encantava. E estar aqui em Masada vendo isso é espetacular. Falei aqui, não sei por quanto tempo, talvez 5 minutos, mas se essa página da história judaica, que na parede da memória deles é uma das que mais dói, recomendo você visitar páginas
da internet que possam contar a história de Israel, em especial a história de Masada. Teve um grande filme, o qual não assisti, mas teve um grande filme épico, de proporções gigantescas, feitos por Hollywood há algumas décadas, aqueles filmes épicos, históricos, que usa 5.000 atores, etc., sets gigantescos, filme feito aqui, no meio do deserto, e que conta essa história muito próximo do que deve ter realmente acontecido. Temos aqui todas as ruínas, muita coisa realmente preservada, e essa é uma viagem espetacular, que traz não apenas conhecimento histórico, geográfico, mas é capaz de mexer com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade, e a gente vê assim de maneira muito concreta a resistência, a persistência desse povo chamado judeu.